Ok? Pronto? Já? 3, 2, 1. A minha colocou. Junto. 3, 2, 1. Fala galera, vamos dar continuidade na nossa aula da semana passada. Eu e o Doni estamos aqui para continuar falando com vocês sobre o que vocês precisam saber sobre computadores na hora de escolher o seu computador ou na hora de montar o seu computador. Seja para qual motivo você precise dele, especialmente se você quer trabalhar com design ou informática, tá? Semana passada a gente começou falando algumas coisas muito interessantes, a gente falou sobre placa-mãe, falamos sobre memória RAM, falamos sobre HD, a diferença do HDD para o SSD, falamos sobre fonte até que o vídeo não aguentou e desligou. Então hoje a gente vai dar continuidade falando de mais alguns periféricos do hardware e entrando no assunto sobre software, tá certo? Então vamos lá? Na semana passada, no final da aula, a gente estava falando sobre as fontes e como que elas são importantes para manter o computador funcionando. Mas não só isso, a gente falou que elas dependem muito daquilo que a gente vai ter de outros periféricos de hardware dentro do computador. Então as peças que eu tenho linkadas à placa-mãe dentro do meu computador, sejam elas peças obrigatórias ou peças adicionais, elas podem interferir sim na fonte. E aí a gente começou a falar um pouquinho desses periféricos e a gente queria falar com vocês sobre a placa de vídeo. Isso porque eu sei que a maioria de vocês se interessa por uma. Se você joga, se você mexe com vídeo, se você mexe com foto, ter um computador com uma placa de vídeo parece ser um sonho de consumo de todos nós. E se aparecer no nosso Tinder de computadores alguém falando placa de vídeo, a gente já pega sem nem mesmo olhar nada além disso. Então, justamente para vocês entenderem um pouquinho, a gente vai falar um bocado sobre o que você precisa saber sobre isso, tá certo? Pois é, galera, para a gente entender um pouquinho o que é a placa de vídeo, por que a gente tem que ter uma placa de vídeo e ela só serve para mostrar vídeo? Não é bem assim. A placa de vídeo ela é um processamento dedicado a vídeo e renderização e tudo que é aquele movimento que a gente vê na tela. Ah, professor, meu computador não tem placa de vídeo, mas aparece vídeo na tela do mesmo jeito. Ok, a gente tem uma coisa que chama placa integrada. O que é uma placa integrada? Também chamada de onboard. É uma placa que ela está na sua placa-mãe e ela é destinada a um tipo de processamento. Um processamento de vídeo, um processamento de áudio. E esse processamento ele é limitado. Por quê? Se você precisar de um desempenho maior, aquele pequeno chipzinho ali não dá conta. Por isso a gente tem essas placas de vídeo, tá? Qual que é a função maior de uma placa de vídeo, além de processar somente vídeo? Porque isso uma placa on-board faz, né? Ela tem um processamento dedicado a coisas que necessitam de um desempenho de vídeo, como por exemplo jogos, programas com renderização de vídeo, de imagem, programas de captura. Então a placa de vídeo ela vai servir para isso e não só para isso, mas também para te dar um leque de opções maiores na hora de você ter conexões no computador. Muitos computadores não têm HDMI ou tem simplesmente um VGA. Tem placa de vídeo que consegue te dar vários VGAs para você ligar várias telas, te dá HDMI, te dá saída de áudio melhor. A gente tem placa de áudio também, que ela é dedicada para uma qualidade melhor de áudio, então você tem vários canais de áudio, pode escutar em 5.1, 6.1. Então essas são as diferenças desses periféricos adicionais. Na hora da gente escolher um computador com placa de vídeo, não podemos escolher somente por ele falar, tem placa de vídeo. Porque da mesma forma dos outros componentes, era importantíssimo verificar o desempenho. A gente tem uma coisinha nela que é a mesma coisa, é bem parecida, mas não pode confundir, que é a memória RAM. Tem a memória RAM dedicada à placa de vídeo, ok? Então quando a gente procura uma placa de vídeo, ela fala, uma placa de vídeo de 1 GB. Você vira e pensa, nossa, mas 1 GB é muito pouco. Para uma RAM é, para uma placa de vídeo nem tão pouco assim, ok? Com uma placa de vídeo de 1 GB, a gente consegue fazer bastante coisa. Jogos hoje como GTA V roda, Counter-Strike roda, jogos de corrida, tipo... Pensar um aqui, Dirt roda, Need for Speed, uns mais antiguinhos roda. Então é uma placa que te atende de forma intermediária, ok? Aí a gente tem placas de 2 GB, placa de 3, 4, 8 e o preço vai aumentando. Professor, como que eu escolho uma placa de vídeo? Geralmente quando você vai escolher o seu fim,
seja trabalhar, jogar, aquele determinado programa ou jogo que você vai escolher, ele tem um requisito. O que são esses requisitos? O que eu preciso para funcionar? Se você vai no Illustrator, no Photoshop, ele fala, ó, requisitos mínimos para funcionar. No jogo, requisitos mínimos para funcionar. Você vai olhar ali o que ele pede de placa de vídeo. Ah, pede uma placa de vídeo tal. Então você pesquisa por aquela placa de vídeo e vê todas que estão naquela faixa. De quantos gigas que ela é, qual a geração dela, ela é de 2020, ela é de 2015, ela é de 2017, qual que é a frequência de processamento, quantos cooler. Eu vou jogar um jogo muito pesado, se eu for jogar um jogo muito pesado eu preciso de uma placa com resfriamento bom. Então dessa forma que a gente vai moldando as nossas escolhas para uma placa de vídeo. Outra coisa importante, a placa-mãe tem que comportar. Lembra que a gente falou? Se você comprar uma placa-mãe que não tem um suporte adicional para a placa de vídeo ou o suporte é incompatível, você não vai conseguir encaixar ela lá. Exatamente. Aí você vai ter que trocar todos os outros componentes para conseguir encaixar uma placa de vídeo. Então você vai sair no prejuízo às vezes 2 vezes. Uma ordem das coisas que eu preciso analisar, por isso que a gente falou nessa ordem. Você tem que começar lá do esqueleto primeiro, para você entender o que você consegue colocar nele de adicional. Tanto para poder colocar a CPU, que é o processador, tanto para poder colocar a memória RAM, tanto para poder linkar o HD que você vai colocar, quanto periféricos adicionais, como é o caso da placa de vídeo ou de uma placa de áudio mais específica. Você precisa saber se isso vai estar compatível com a peça que você tem de placa-mãe. Tudo vai ligado nela. Daí o nome, inclusive. Agora, eu achei bem engraçado. Eu sou o velho e você trazendo jogos antigos para a mesa. É porque os clássicos são os melhores, né? Eu concordo com isso. Não os velhos. Da aula da semana passada, a gente teve algumas perguntinhas em relação à diferença de um processador da Intel para um processador da... AMD. Sumiu o nome de novo. AMD. Posso falar AMD? Mas só vocês entenderem, beleza. Eu fiquei entre AMD e RMD e RBD e ficou tipo uma bagunça. As principais são AMD e Intel. É. Da aula da semana passada, a gente recebeu algumas perguntinhas aqui na nossa atividade sobre a diferença entre as placas de... Na aula da semana passada, a gente recebeu aqui algumas perguntinhas sobre a diferença entre os processadores da Intel e os processadores da AMD. Então aí, já que vocês ficaram curiosos sobre isso, a gente decidiu voltar um pouquinho e falar da diferença entre esses dois processadores. A diferença principal são duas empresas diferentes que fabricam dois tipos de processadores diferentes, que são os mais comuns do mundo. Na grande maioria dos computadores pessoais comuns, a gente vai ter a Intel, que é de fato um processador mais barato para a maior parte das marcas colocar na sua placa-mãe. Porém, para computadores mais específicos, é necessário a gente ver a diferença entre uma e outra. Então vamos só dar uma olhadinha como é que funciona isso. Então, quando a gente fala de processadores, a gente tem dois dominantes no mercado, que é a AMD e Intel. Essas duas dominantes, ela vêm desde muito tempo, uma disputando o mercado com a outra. A AMD sempre com um precinho que cabe no bolso para o usuário que está montando um computador. E Intel sempre com mais tecnologias, mais presente nas máquinas, porque como ela era maior, as empresas como Positivo, Lenovo conseguiam adquirir os processadores medianos ou mais fraquinhos por preços menores e colocar em vários computadores. Então, fazendo com que a AMD não seja tão presente assim, igual a gente vê a Intel presente nas máquinas já montadas. Só que durante o passar do tempo, o pessoal foi tendo um outro olhar para a AMD, viu que estava se desenvolvendo uma tecnologia boa, os mitos de que é um processador barulhento ou que esquenta muito foi sendo extinguido, e ele começou a cair no gosto da população. Então, os gamers, principalmente, começaram a adquirir a AMD por causa dos jogos. E nesse passar do tempo, a compatibilidade de programas, de jogos com o processador AMD também aumentou, porque tem essa falta de compatibilidade também que acontecia muito antigamente. Um jogo não rodava bem no processador da AMD, talvez não tinha muita memória RAM para uma placa que comportava a AMD, e hoje isso já não acontece mais. As maiores diferenças que a gente tem hoje são em relação a preço. A AMD está bem abaixo da Intel, mas o desempenho está bem parecido.
Por quê? A Intel gasta muito com marketing, ela já tem nome no mercado, ela já tem outros tipos de tecnologia, então ela trabalha com servidores enormes, então ela tem um nome e a gente paga por esse nome. A AMD ela tá nova no mercado, está ganhando espaço agora, então ela tem A AMD ela tá nova no mercado e por isso ela tem essa flexibilidade de preço. Porém, ainda tem essa questão da compatibilidade. Nem toda placa-mãe comporta AMD. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora de escolher entre AMD e Intel. Os dois são ótimos, os dois atendem muito a tudo que a gente precisa hoje. Aí vai uma questão de gosto. Se você quer uma compatibilidade full, total, vamos para Intel. Se você quer pagar um pouquinho a mais. Mas se você quer um desempenho bom, um preço menor e quer procurar um pouquinho mais, você pode ir para AMD que você vai ter um desempenho totalmente parecido. Então, gente, essa parte aí do processador mesmo, a gente está falando aqui mais para quem está interessado em montar o próprio computador e está em dúvida de qual processador escolher, tá? E é para você também que está montando o computador que eu tenho algumas dicasinhas bem rápidas. Você precisa sim pensar em monitores, você precisa pensar em teclados, em mouses e tem muita coisa no mercado. Então, você precisa analisar também mais a fundo, não basta simplesmente ser um teclado bonitinho, que brilha legal, que ser um mouse bacaninha e bonitinho e baratinho, um monitor grande ou pequeno. Você tem que analisar também as especificações técnicas deles. Um teclado gamer tem que ser algo muito específico, um mouse wireless ou com fio. Se eu vou escolher um teclado dedicado, se eu vou escolher um monitor que aceite a compatibilidade com a placa de vídeo, se ele vai ser em LCD, se ele vai ser de LED, se ele vai ter compatibilidade para 4K, tudo isso a gente tem que analisar e também analisar porque a gente vai fazer uma escolha para poder estar montando o computador da gente. Então tem que ter uma análise também específica para essas outras peças que o seu computador vai estar precisando. Exatamente, Otávio. E é interessante a gente observar que a gente monta um PC monstro ali, comprou um PC monstro, aí você vai e compra um mouse lero-lero, um teclado lero-lero, uma tela ruim. O que vai acontecer? Você não vai conseguir aproveitar aquilo que você tem ali. A gente tem uma coisa interessante no monitor, que é o seguinte, que chama a taxa de frequência. Quando a gente vai usar o monitor para jogar, quando a gente vai usar o monitor para fazer edição de vídeo, principalmente em câmera lenta, a gente precisa dessa taxa de frequência alta no monitor. Senão o que acontece? A gente vai ter uma taxa de FPS baixa. O que é o FPS? São os frames por segundo. A quantidade de fotografia por segundo que compõe um vídeo. O Otávio vai explicar isso mais para vocês à frente, aí, essa questão de frames por segundo, mas é basicamente isso. Tudo que você vê na tela de um computador é uma sequência de fotos passando bem rápido. E quando o seu monitor é bem inferior, essa quantidade reduz, porque o monitor não consegue piscar os LEDs na forma mais rápida possível para te mostrar da mesma velocidade que o computador está te mostrando. Então você tem um atraso, fantasmas, e isso vai te prejudicar. Na hora de editar um vídeo slow motion, por exemplo, você vai ver fantasmas na tela, não vai ter aquela precisão que você queria ter para fazer a edição, então não vai adiantar muito ter um computador muito bom e uma tela ultrapassada, ok? Para a galera que quer jogar, galera que quer trabalhar com design, mouse é importantíssimo, galera. Muito importante. Precisão do clique, velocidade do ponteiro, peso do mouse, o mouse pesadinho, esse é muito bom, principalmente para quem joga e para quem trabalha com design. Não é aquele mouse que você encosta nele, ele atravessa a tela. Isso é péssimo, porque às vezes você está fazendo um contorno ali minucioso e rabiscou tudo. Então, o mouse você tem que escolher com carinho. Luzinha não quer dizer nada, tá? A galera hoje está numa vibe de luzinha aí. Meu PC é bom, enche de neon e põe nitro e põe não sei o que e o PC sai andando, mas não faz nada. Exatamente. Então, não adianta muito luzinha. Olha o peso, se o peso está legal, se é ergonômico. Tapetinho, sempre aquele tapetinho que confortar a sua mão, vamos cuidar do punho. Teclado, clique suave, não pode ser aquele teclado que você tem que afundar a tecla. Passamos dessa fase há muito tempo. Exatamente. Então, vamos tomar cuidado com isso aí. Às vezes, na hora de jogar, o teclado pode te atrapalhar. Você clica e ele demora para responder, ou você aperta, está apertando e ele não fica com o clique pressionado. Então, isso tudo pode atrapalhar. Então, vamos tomar cuidado desde lá de dentro até os periféricos externos.
eu que vou comprar um computador pronto também devo analisar isso? Sim. É claro que no caso do notebook, por exemplo, tem algumas coisinhas ali que você vai olhar e vai falar, não dá para mim mudar isso exatamente. Mas a gente já tem esse tipo de informação disponível no mercado. Se entrar num site para comprar um notebook hoje e ver todas as especificações técnicas, você vai ter lá o tipo de teclado, o tipo de mouse que está sendo utilizado, o mousepad. Você vai ter a questão do monitor, como que está essa frequência, como que está essa questão da resolução. Tudo isso você consegue analisar também se você estiver comprando um notebook pronto. A gente falou especificamente da galera que está montando o computador porque é onde a galera mais erra, monta um computador muito bacana, mas acaba tendo uma experiência muito ruim por causa desses outros componentes, tá? O que os olhos veem, o coração sente também. E é justamente sobre o que os olhos veem que chegamos na última parte da nossa aula, que é para falar de software. Então, só para a gente entender a diferença, o hardware são as peças físicas que montam o seu computador. O software é o componente digital dele. Não é físico, mas é o que vai fazer ele funcionar. A gente começa o nosso assunto sobre software bem lá atrás, no Windows 95, no primeiro Macintosh de 84, e a gente tem aí uma série de softwares muito bacanas que estão disponíveis no mercado. É claro que eu tenho muita preferência pelo Windows XP, só que não dá para usar ele mais em 2020. Então, o que eu deveria pensar ao falar em software em 2020? Pois é, vamos deixar o Otávio lá com o PC de manivela dele, né? E vamos falar um pouquinho dos 3 sistemas operacionais principais. Vamos começar pelo Mac. Galera, o Mac não é nada disso que o pessoal fica falando. Gente, não, o Mac é muito difícil de mexer, é muito chato, não dá para instalar programa. Não é nada disso. O Mac ele é um sistema dedicado aos computadores da Apple, ok? O iOS basicamente é isso. Tem o iOS para iPhone e o macOS para computador. Ambos são destinados a computadores da Apple e celulares da Apple, ok? É um sistema operacional tranquilo, muito fluido, os designers preferem ele, então se você vai montar um PC para design e tiver dinheiro para gastar, eu sugiro já comprar um Mac, porque você não precisa olhar para a questão de montar computador, você não precisa olhar muito para a configuração, você chega lá e fala, eu quero para design. Tem um computador para você para design. Eu quero um computador para edição de vídeo. Eu já te entrego um computador para edição de vídeo. Exatamente. Com as melhores configurações para geração. Então, se você tem dinheiro, se você não quer ficar procurando, Mac é para você. Quando a gente fala dinheiro, a gente fala dinheiro. Né? Então, beleza. Entendemos aí o que é o Mac. Vamos passar para o Linux. Por que o Linux ele não é tão presente hoje em dia? Primeira coisa, falta de compatibilidade com muitos programas. Como o Linux ele é de código aberto, ele não é muito monetizado. O que é um código aberto? Todo mundo pode entrar, editar, fazer essa versão, criar um outro. Ele é um sistema muito seguro, porém pouca gente usa ele para o ambiente de trabalho, ok? Para que a gente usa muito Linux? Fazer servidores, hospedar sites, porque ele é seguro, o código é aberto, então eu consigo personalizar das melhores formas possíveis. Para o meu fim de servidor, testar programas, desenvolver programas, então ele é ótimo para isso. Vocês também podem ver ele em escola pública, ambientes públicos, porque como ele é um software livre, eles não precisam pagar para utilizar. E tem vários, tipo o LibreOffice, que também é um pacote Office dele, que é grátis. Então tem várias vantagens também. E... Por que você riu? Vamos falar do Windows atualmente. O Windows atualmente ele é o Windows 10, né, que a gente conhece. Ele já passou pela versão do Otávio, que é o XP, já passou pela versão do Vista, que ninguém lembra, já passou pela versão do 7, que a gente usa bastante até hoje, inclusive eu amo. O Windows 8 também, que todo mundo resolveu esquecer, e agora a gente está no Windows 10. Ele é um sistema que está se baseando no método da Apple de desenvolver sistemas. O que é? Parar de desenvolver versões
e ficar otimizando uma versão atrás da outra. Então eles param de vender um software em si. Vamos supor, Windows 7, você compra a caixinha do Windows 7. Ah, saiu o Windows 8, aí você compra a caixinha do Windows 8. Não, eles pararam com esse modelo de mercado para fazer. Você compra o Windows, e você vai atualizando para a versão que ele está naquele ano. Isso significa basicamente que a gente não deve ter um Windows 11 por aí. Ou já até teríamos, considerando o tempo que já tem que o Windows 10 saiu. A premissa agora é essa, você vai ter o Windows e ele vai ir atualizando o próprio software e você vai seguindo as atualizações para o resto da eternidade. Exatamente. Por que a gente utiliza bastante o Windows? Porque ele é predominante no mercado, alta compatibilidade, né? Ele é um sistema operacional que a gente tem várias funções nele, então as pessoas desenvolvem bastante para ele, sistemas estão baseados nele, então é uma compatibilidade muito grande, um sistema fácil de mexer. E é o que está mais acessível. E sem contar que como a Windows não é uma marca de hardware e só uma marca de software, ele está disponível para a grande maioria dos hardwares. Então, tudo quanto é marca de computador que você vê tem compatibilidade para estar usando o Windows. Daí ele se torna mais popular do que os outros dois sistemas. Ele não é fechado igual a Mac, né? O Mac OS, mas não é aberto igual o Linux. Ele é uma distribuição aberta para qualquer um quiser adquirir, ele está aí aberto. Para a gente começar a falar de software, a gente tem que falar de uma coisinha bem específica que se chama arquitetura. A arquitetura de software é baseada hoje, para a gente usuário comum, em dois tipos de arquitetura, 32 e 64 bits. Professor, o que é isso? O que isso influencia na minha vida? A arquitetura 32 bits ela tem as suas limitações de processamento. Tá? Essa limitação de processamento ela não usa todo o espaço da mesa. É como se o processador não trabalhasse direito. Tá? Ele trabalha nas suas limitações. Ele não consegue andar a mesa inteira. Então, se você tem uma memória RAM de 8 GB, você vai usar 3,90 GB e só. Vai ficar o resto tudo desperdiçado porque o processador não tem espaço para trabalhar lá. Exatamente. Quando você adquire um sistema operacional de 64 bits, ele trabalha esse espaço da mesa todo. O quê? Essa moto vai atrapalhar. Ah, tá. Quando você adquire, você começa Quando você adquire um sistema operacional de 64 bits, ele consegue ocupar esse espaço da mesa todo, trabalhar nele todo. Então, os softwares em 64 bits, eles vão conseguir trabalhar numa frequência maior do que o software de 32 bits. Agora, vamos lá em questão de compatibilidade. Se você tem um 64 bits, você consegue instalar programas 32 bits, ok? Eles trabalham de forma limitada, mas trabalham. Se você tem um de 32, você não consegue instalar 64, ok? Então você fez lá aquele download seu de 15 GB e finalmente na hora de instalar o programa, não foi possível instalar porque a arquitetura não é reconhecida. Então, vamos ter esse cuidado. Como é que eu olho isso, professor? Quando você abre o seu computador, lá aquele menuzinho mesmo, meu computador, menu iniciar meu computador, antes de você clicar em meu computador, clica com o botão direito em meu computador, propriedades, lá aparecem as especificações do seu computador. Qual processador, qual versão do Windows 7, qual versão do Windows 7 foi ótimo. Não estou induzindo ninguém a nada. Qual versão do Windows que é e qual a versão da arquitetura dele, 32 ou 64 bits. Ali você consegue ver e na hora de baixar o seu programa, você baixa ele corretamente. Bom, como vocês puderam ver, a gente teve um erro de sistema de novo, superaqueceu, foi muito longo. A gente até queria terminar essa aula falando um pouquinho sobre o Windows 7, o Windows 10, e brincando um pouquinho sobre isso, mas não vai dar. Por hoje é só, continuem se cuidando, a gente se vê na semana que vem com uma aula muito especial. O que você está fazendo aqui? Eu vim te ajudar a dar aula, você me chamou. Eu te falei pra vir na semana que vem. Mas você tinha falado que tinha informática, tinha inglês, não era nessa semana? Agora vai deixar o pessoal completamente confuso. Não tem problema, é só explicar pra eles o que tá acontecendo, eles não vão ficar confusos. Tá, que seja. Eu te apresento na semana que vem, pode ser? Tá, tudo bem, eu saio. Enfim, galera, é isso. Um abração, até mais. Você acha que ele ia fazer uma analogia, mas foi sem querer, então corta.